Estamos na Red Zone, seus loucos do futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem, trabalho tá voltando, né? As férias estão acabando, mas por enquanto continuamos com os vídeos mais diários aí durante a semana e vamos continuar falando ali, revendo na verdade as minhas previsões lá de agosto de 2025 para as campanhas dos times de cada uma das divisões. Hoje vamos voltar com a AFC Oeste e com a NFC Leste, inverter que foi feito no vídeo de ontem. E também vamos falar algumas notícias a respeito de contratações de coordenadores ofensivos e defensivos aqui na NFL. Se você já está pronto para tudo isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe para ajudar o vídeo e o canal a crescer aí e a conseguir angariar mais coisas para nós aqui no YouTube. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora. Solta a vinheta. Vamos lá, galera. Começando com notícias, Anthony Weaver Jr., ex-coordenador defensivo dos Dolphins, foi contratado como coordenador defensivo dos Ravens. Não é exatamente um movimento que eu esperava, mas não é dos piores. Afinal de contas, a defesa dos Dolphins não era das piores da NFL. Também não era das melhores, né? Por isso que fica essa dúvida, mas em áreas diferentes, com outro técnico, né? Com Jesse Minters ali, quem sabe nós vemos ali algo de fato muito bom. Porém, todavia, entretanto, só o futuro dirá. Eu, sinceramente, achei que poderiam ir atrás de coisa um pouco melhor, mas o futuro não pertence a nós, teremos que aguardar para saber o que vai acontecer ali em Baltimore com a contratação ali de Jesse Minter como head coach, que é defensivo, mas a aquisição de Anthony Weaver. E aí, quem sabe a gente consiga uma coisa bem mais forte na defesa de Baltimore. Você, torcedor dos Ravens, ansioso ou duvidoso quanto a essas contratações? Gus Bradley, ex-treinador, assistente de defesa ali do San Francisco 49ers, que aguardava a chance de se tornar coordenador defensivo também da franquia de Santa Clara, foi contratado como coordenador defensivo dos Titans. E agora, Robert Saleh está levando alguns dos seus amiguinhos ali de São Francisco para Tennessee, como todo head coach contratado, saindo de um cargo de coordenação em um time, acaba fazendo com a sua formação de coaching staff. Leva muita gente conhecida dentro do time que ele estava para o time que ele se mudou como head coach. Nada muito anormal, isso é totalmente comum dentro da cena da NFL há muito tempo e nada que espante aqui também. Tá? Então já temos coordenação defensiva também em Tennessee. Matt Nagy, essa aqui sinceramente foi um senhor chute nos balos. Matt Nagy contratado como coordenador ofensivo dos Giants e essa doeu. Doeu bastante porque não é inspirador. Para você desenvolver o quarterback Jackson Dart com Matt Nagy, que não conseguiu desenvolver muita coisa lá nos Bears, eu acho que foi um baita tiro no pé. Podemos estar enganados, de repente ele pode fazer um trabalho diferente, mas não foi o que a gente viu ali nos Chiefs. Pois mas os caras foram campeões lá nos Chiefs com Matt Nagy. O quanto do trabalho lá era Matt Nagy de fato. Tá certo, não dá para colocar tudo na conta do Andy Reid, né? Ganhou é Andy Reid, perdeu é Matt Nagy. Não, os dois têm um pouco de tudo ali nas duas, na vitória e na derrota. Porém, todavia, não creio que ele tenha ali uma voz muito ativa, tendo o Andy Reid como head coach. Eu não consigo colocar como uma boa contratação para os Giants. Sinto muito o torcedor dos Giants, mas dessa, eles poderiam ter passado longe, mas não foi o que aconteceu. Outra contratação bem duvidosa, mas bem duvidosa, Nathaniel Hackett, contratado para coordenador ofensivo dos Cardinals. Mas ele foi bem com Aaron Rodgers lá no
nos Packers, bem é forçar um pouco a barra, né? Ele conseguiu bons resultados, não sei se é por conta dele ou por conta do Aaron Rodgers. Eu acho que a segunda opção é mais forte. Mas não foi nada bem com o mesmo Aaron Rodgers lá nos Jets. Aí nós temos uma contradição gigantesca. Será que é disso que o Mike LaFleur precisava? O futuro aí tá reservando coisas talvez interessantes para a gente analisar daqui para frente, ou principalmente lá em setembro. Mas é uma notícia que me empolga tanto. Outra aqui, Brian Angelicchio, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ex-técnico de tight end e coordenador de jogo aéreo dos Vikings, foi contratado como coordenador ofensivo dos Steelers. Sinceramente, pouca informação que eu fui atrás para saber, mas acho que foi uma contratação boa, tá? Não é a primeira vez, pelo menos, que eu vejo ele se tornando coordenador ofensivo. Vem de bons trabalhos ali dentro dos Vikings com o Kevin O'Connell e teve Kevin O'Connell ali para aprender muito bem coisas relacionadas com ataque. Pode ser sim uma boa contratação para a franquia lá de Pittsburgh, mas é aquela história, né? O futuro nos dirá se foi uma boa ideia ou não. E para finalizar essas notícias, Brian Flores receberá ali um salário, né? Pouco mais de 6 milhões de dólares por ano. É o que faz dele, por enquanto, o coordenador mais bem pago da liga, né? Ele, por enquanto, vai ser mais bem pago. Óbvio, fazer isso era importante para que ele conseguisse ficar ali, ou para que conseguissem segurar ele dentro de Minneapolis e evitar que ele fosse para qualquer outro lugar como head coach nesse momento, ou talvez como coordenador defensivo para alguma outra franquia, já que o contrato dele estava encerrando. Abriram o bolso, seguraram o homem e Minnesota Vikings vai voltar com uma defesa forte novamente, dando trabalho na NFC Norte. Essas foram as notícias de contratações. Agora vamos relembrar um pouco das minhas previsões para a AFC Oeste e a NFC Leste, voltando um pouco no tempo. Então vamos falar de AFC Leste. Vamos começar com a AFC Leste e como que ela terminou? Terminou com Denver Broncos em primeiro lugar, 14-3 e ainda com o first seed para os playoffs. Segundo lugar, Los Angeles Chargers. E quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê? Kansas City Chiefs 6-11. Nós tivemos 14-3 então Broncos, 11-6 os Chargers, 6-11 campanha negativa para os Chiefs e 3-14 o pior time do campeonato nesse ano está na divisão oeste da AFC, que foram os Raiders. E a maior surpresa as duas maiores surpresas, né? O Broncos sendo campeão da franquia, mas não algo tão inesperado assim, mas a queda gigantesca dos Chiefs em relação de vitórias e derrotas. Eu acho que ninguém esperava uma queda tão brusca assim da franquia do Missouri. Talvez esperassem sim uma queda pelo reforço que teve dentro da defesa e do ataque do Los Angeles Chargers, mais na defesa do que no ataque, muito mais do Denver Broncos, pelo tanto que eles vieram se reforçando, mas acho que ninguém esperava uma queda tão brusca assim dos Chiefs. Eu projetei aí uma campanha de 12-5, 12 vitórias, 5 derrotas, pensando nessa evolução dos outros times dentro da divisão. E derrotas para os Chargers, e essa eu acertei, hein? Essa eu acertei logo de cara, derrotas para os Chargers no jogo aqui do Brasil, para os Ravens, Lions, Broncos e na última rodada para os Raiders, porque os Raiders costumavam dar um certo trabalho para os Chiefs jogando em casa. E foi bem mais do que isso, foram 11 derrotas, não vou aqui colocar quem ganhou dos Chiefs, mas foi assim uma queda violenta. Matt Nagy foi mandado embora,
O Spagnuolo ficou muito questionado, mas também tiveram contusões, um ataque muito envelhecido, a defesa também já envelhecida em boa parte de suas melhores peças. Travis Kelce não respondendo mais como vinha respondendo, apesar de ter tido uma boa temporada regular em números, mas para quem acompanhou os jogos não foi lá grande coisa. E Patrick Mahomes tentando ser aquele Patrick Mahomes lá no início, mas a coisa desandou, o time não foi para frente esse ano, precisa de boas mudanças ali no time como um todo para renovar esse ataque, renovar essa defesa e talvez fazê-los voltar à sua dinastia. Será que vai seguir os passos mais ou menos do que os Patriots foram nos anos 2000, 2010? O futuro nos dirá isso, mas por enquanto, só lamento. Já os Chargers, eu tinha colocado aqui campanha 10-7 e os Broncos 11-6. Eu tinha colocado os Broncos como segundo lugar e os Chargers como terceiro e os três se classificando para a pós-temporada. E nós tivemos aí justamente o contrário, o Denver Broncos, aqui em vez de 11-6, 14-3, derrotas apenas, aqui eu tinha previsto derrotas apenas para os Chargers, Bengals, Eagles e Jets, isso eu coloquei seguido, tá? E depois de várias vitórias e uma bye week, voltando da bye week, tinha colocado derrota para os Commanders e para os Chiefs. Mas não foi bem assim que aconteceu e a gente sabe como que foi. Eles foram para os playoffs, mas também não aguentaram muito o baque e ficaram para trás. Já os Chargers, eu tinha previsto aqui 10-7, quase acertei. O que eu previ de número de vitórias e derrotas para o time dos Broncos foi o que aconteceu para os Chargers, que tiveram 11-6, mas eu tinha previsto 10-7, derrotas para Raiders, Commanders, Vikings, Jaguars, aí uma sequência de derrotas para Eagles e Chiefs e uma derrota final para os Broncos. Quase isso, foram até mais longe do que eu esperava dentro dos playoffs, mas também não conseguiram aguentar tanta contusão, principalmente na linha ofensiva. E aí desandou tudo, o Justin Herbert espalhou a farofa e não conseguiram nada nos playoffs. E os Raiders, eu tinha colocado aqui 8-9, eu fui até bondoso 8-9, muito por algumas peças que eles trouxeram, que draftaram, mas foi totalmente o contrário, foi uma vergonha gigantesca. Pete Carroll não conseguiu nada ali dentro, foi mandado embora, vão trazer gente nova, parece que será o Clint Kubiak, só falta esperar acabar o Super Bowl e aí sim levá-lo contratado como técnico, como novo técnico da franquia de Las Vegas e ver se melhora um pouco a história do time dentro não só da divisão como da liga como um todo. Foram 3 vitórias apenas, mas eu tinha previsto aí vitórias contra Chargers, contra Colts e Titans, depois contra os Jaguars, contra Cowboys, contra os Browns e só mais 2 vitórias no final contra Giants e contra os Chiefs. Foi muito diferente, mas muito diferente. E fazer o quê? Paciência, first seed, primeira escolha do draft desse 2026. E indo para a NFC Leste, nós tivemos aí Philadelphia Eagles campeões com 11 vitórias, 6 derrotas. Dallas Cowboys em segundo lugar, 7-9-1. Washington Commanders 5-12 e Giants 4-13, que brigou por um tempo aí pelo first seed, mas como sempre eles acabaram entregando a first seed para outra e vão ficar aí mais afastados das primeiras escolhas ali, as primeiras ali, acho que estarão em quarto ou quinto, não me recordo agora, mas eles tiveram a primeira escolha mais uma vez nas suas mãos por um bom tempo e acabaram entregando para outros times, inclusive em em vitória contra o Las Vegas Raiders, que aí afastou de vez as chances de first seed, de first seed para o time de Nova York. Mas vamos lá, como ficaram as minhas previsões em detrimento de como terminou a campanha? Eu tinha previsto 13-4 para o time dos Eagles, eles se tornando aí os campeões da divisão.
Previ os 13-4, 11-6, errei por pouco. Washington Commanders, 10-7. O time do Dallas Cowboys, 6-11. E o time dos Giants, 1-16. Eu tinha colocado eles aqui como first seed. Quase. Chegaremos lá nas próximas revisões das previsões aí de 2025. Vamos lá então, começando com o New England, começando com o Philadelphia Eagles, tá? Eu tinha previsto apenas 4 derrotas que seriam para Chiefs, Buccaneers, Vikings e Commanders. Seriam ali uma das minhas possíveis chegadas ao Super Bowl. Se eu não me engano, era essa a minha ideia. Bills e Eagles no Super Bowl 60. Passou longe disso. Apesar dos Eagles terem sido os campeões da AFC Leste, eles não tinham a mínima chance de chegar na final da NFL. Por muito que a gente viu durante a temporada, o time não estava se encontrando, muita picuinha interna, o A.J. Brown reclamando de não receber bola diretamente com o dono da franquia, parecia que estava perdendo a mão novamente. Não sabemos se vai voltar ao normal com as novas vindas ou com o novo coordenador ofensivo que chegou na franquia, e não sabemos como será a defesa, porque existe, como eu falei em vídeos anteriores, a possibilidade de aposentadoria de Vic Fangio. No momento, até agora, nada. A princípio ele retorna. Mas e se ele fala assim, não, realmente eu não quero, vou aposentar, como que fica a situação? A vaca pode deitar de novo? Pode. E será que a torcida vai aguentar mais um ano não muito bom da franquia? Não muito bom, porque apesar do 11-6, apesar de novamente levar a divisão, o que não acontecia há um bom tempo, o mesmo time na divisão leste da NFC levar por 2 anos seguidos a divisão, a gente não sabe porque a torcida ali é meio impaciente com essas coisas. Já o Washington Commanders, que eu tinha colocado como segundo colocado aqui, foi um dos decepcionantes da temporada. Não conseguiu render bem. Em vez de perder apenas 7, que seria contra Packers, Falcons, Cowboys, Chiefs, Dolphins, Vikings e o último jogo contra o Eagles, perderam 12, venceram só 5 e teve um derretimento total, contusão do Daniels, o time não foi para frente no jogo corrido. Teve uma série de situações que afundaram o time. Dan Quinn não conseguiu levar adiante o que fez no ano anterior, ou na temporada anterior, e vão ter que dar uma renovada, de fato renovada em idade mesmo, tanto no ataque quanto na defesa para esse time, principalmente na defesa. Já o time dos Packers, ou dos Cowboys, eu tô indo longe hoje, hein? Eu tinha previsto 11 derrotas, 6 vitórias. As vitórias seriam apenas contra Giants, contra Commanders, contra Cardinals, contra Vikings e contra os Giants. Faltou uma aqui que eu pulei. Contra os Jets. E acabou sendo quase isso, né? 7-9-1. Não foi lá grande coisa. Pareceu que ia mostrar um review ali, revivendo o time novamente no meio da temporada. Conseguiram algumas vitórias seguidas ali, mas morreu de novo. Precisa de renovar ali a sua secundária. Precisa de renovo também ali no seu ataque, nem tanto, mais no jogo terrestre e na proteção a Dak Prescott. O problema é o salário do Dak Prescott e o salário do CeeDee Lamb, que consomem muito ali do cap, e acaba afundando o time no resto, porque não tem como pagar todo mundo tão bem assim. Não dá nem para saber se eles vão segurar George Pickens, que vai precisar pagar o rapaz, e jogou muito bem para merecer um novo e bom salário. Vão conseguir fazer isso? Difícil saber, a Free Agency vai dizer isso pra gente. E já os Giants, eu previ 1-6, eles foram até bem melhor do que eu imaginei, tá? Bem melhor assim, para ser bonzinho, né? Foram menos mal do que eu imaginei. 4-13 e não 1-16. Eu tinha previsto uma única vitória contra os Saints. Eles venceram 4.
Inclusive uma contra o Raiders, que eu tinha colocado aqui que ia ser derrota, e perderam por causa disso a sua first seed. Mas aí os Giants já não tinham algo tão bom assim para mostrar e foram um pouco melhor do que eu imaginava. Agora, com o John Harbaugh, será que vai melhorar? Eu não sei se o Matt Nagy vai ser suficiente para fazer esse ataque voar. Mas se melhorar pelo menos já a defesa e conseguirem coisas melhores já na próxima temporada, melhor que 4-13, talvez trazendo aí um pouco mais de ânimo para a torcida, quem sabe? Mas o futuro não pertence a nós, aqui é só futurologia, não sabemos o que acontecerá. E lá em agosto a gente vê nas previsões o que eu vou esperar desses times aqui. Diga aqui nos comentários o que você achou da minha reviravolta aqui nessas duas divisões, AFC Oeste e NFC Leste. Eu quero saber sua opinião. Diga aqui nos comentários. Vacilei demais? Fui mais ou menos? Ou até que fui bem? Eu acho que nessas duas aqui vacilei demais nas previsões e alguns times vacilaram demais além da conta além daquilo que a gente esperava. Eu quero saber sua opinião. Diga aqui nos comentários. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!